Bom dia e bem-vindos. Também saudamos os nossos ouvintes de perto e de longe. Saudamos em especial os nossos irmãos doentes, os idosos e os que vivem sozinhos. Nós hoje celebramos o 29º domingo do tempo comum, ano A, e Dia Mundial das Missões. Entregai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós vamos oferecer o Santo Sacrifício Eucarístico pelas seguintes almas: Rosa Vieira, João Mendes, Jorge Silveira, Cecília G. Ramos, António Luís, António F. Silva Júnior, Elvira Ferreira, Alfredo C. Nunes, Maria Bernadette e José Martins Areias, José da Terra Gomes, Rosa da Glória Vargas, Maria Fátima Goulart, José de Souza Evangelho e benfeitores da hora católica vivos e falecidos, e pelos membros da Sociedade de Fátima vivos e falecidos. O Santo Sacrifício vai ser presidido pelo Sr. Padre Manuel Sousa. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bendito seja Deus que nos deu o amor. Com gosto que vos vejo a todos, bem-vindos, em nome do próprio Cristo. Nós hoje estamos em mundo inteiro a celebrar o Dia Mundial das Missões. Papa Francisco, num documento que nos deu para este dia, diz-nos que a Igreja está de saída para o mundo para evangelizar, e com o tema Aqui estou, Senhor, enviai-me. E nós, os cristãos, pelo nosso batismo, somos enviados para anunciar a boa nova do Reino a todos os povos, em todas as línguas e nações. Na presença do Senhor, nós renovamos esse compromisso missionário, pedindo perdão ao Senhor pelas nossas preguiças, pela nossa falta, quantas vezes, de fervor e de devoção ao Senhor para o testemunhar a todos à nossa volta. Confessemos as nossas culpas, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendecemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. Assim fala o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomou pela mão direita, para subjugar diante dele as nações e fazer cair as armas da cintura dos reis, para abrir as portas à sua frente, sem que nenhuma lhe seja fechada. Por causa de Jacob, meu servo, e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome e te dei um título glorioso. Quando ainda não me conhecias, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingi quando ainda não me conhecias, para que se saiba do Oriente ao Ocidente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e mais ninguém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor terra inteira. Publicai entre as nações a sua glória, em todos os povos as suas maravilhas. Aclamai a glória e o poder do Senhor. O Senhor é grande e digno de louvor, mais temível que todos os deuses. Os deuses dos gentios não passam de ídolos. Faz-o o Senhor, quem faz os céus. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e poder. Dai ao Senhor a glória do seu nome, levai-lhe oferendas e entrai nos seus átrios. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Trema diante dele a terra inteira. Dizei entre as nações, o Senhor é rei. Governa os povos com equidade. Aclamai a glória e o poder do Senhor. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A graça e a paz estejam convosco. Damos continuamente graças a Deus por todos vós, ao fazermos menção de vos nas nossas orações, recordamos a atividade da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Na presença de Deus Pai, nós sabemos, irmãos, amados por Deus, como fostes escolhidos. O nosso Evangelho não vos foi pregado somente com palavras, mas também com obras poderosas, com a ação do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os fariseus reuniram-se para deliberar sobre a maneira de surpreender Jesus no que dissesse. Enviaram-lhe alguns dos seus discípulos, juntamente com os herodianos, e disseram-lhe: Mestre, sabemos que és sincero e que ensinas, segundo a verdade, o caminho de Deus, sem te preocupares com ninguém, pois não fazes acepção de pessoas. Diz-nos o teu parecer. É lícito ou não pagar tributo a César? Jesus, conhecendo a sua malícia, respondeu: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Eles apresentaram-lhe um denário. E Jesus perguntou: De quem é essa imagem e esta inscrição? Eles responderam: De César. Disse-lhe Jesus: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a Deus. Se algum dia forem à Inglaterra, a Manchester, num importante museu dessa cidade, há uma importante coleção das moedas romanas usadas no tempo de Jesus. E podeis ver exatamente o denário de que fala o Evangelho. Esse denário foi usado na parábola de Jesus para pagar aos trabalhadores da vinha. Esse denário foi também usado por Jesus naquela parábola do bom samaritano, que dá 2 denários, 2 dias de trabalho ao estalajadeiro para cuidar do homem que ele tinha encontrado quase morto ao lado do caminho. Essa moeda é também usada hoje pelos fariseus, aliás, os seus representantes, que se uniram aos herodianos, com quem não tinham relações de amizade, mas uniram-se exatamente para ver se derrubavam Jesus. E perguntaram-lhe com malícia se deviam ou não pagar o tributo a César. Se Jesus dissesse que não, imediatamente os herodianos fariam forma de o desacreditar e até de o prender. Se ele dissesse que sim, então os fariseus haviam de desacreditar Jesus por estar de acordo de pagar-se os impostos a um tirano que vivia longe e não tinha direitos sobre Israel. Mas Jesus pede-lhes um denário para ver essa inscrição, e vê-se que exatamente nesse denário havia uma imagem esculpida que era proibido em Israel segundo a lei, e aqueles que exatamente atacariam Jesus, eles próprios não estavam em conforme com a lei do Antigo Testamento, segundo a interpretação do próprio Israel. Aí eles mostram-se exatamente isto, hipócritas, porque fazendo-se mais santos do que os outros, afinal, por razões financeiras interesseiras, eles acabam por, no financeiro, virar as costas à própria lei para atacarem Jesus. A resposta, pois, de Jesus foi assim extraordinária. Deixou-os estupefactos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É exatamente isso o que nós, os cristãos, devemos fazer. Nós somos cidadãos de 2 mundos, deste mundo e do mundo futuro, do céu, de forma que nós temos obrigações
em relação aos dois mundos. São Pedro disse na sua carta, primeira carta, capítulo 2, 17, usai de reverência para com Deus e respeitai o imperador. São Paulo aos Romanos 13 diz: obedecei às autoridades civis, pagai-lhes o que lhe deveis, pagai os vossos impostos pessoais e os impostos de propriedade e mostrai-lhes respeito. Nós, os cristãos, não temos dificuldade em obedecer às autoridades porque sabemos que elas participam da própria autoridade de Deus, de forma que a autoridade no céu e a autoridade na terra segue a mesma linha, na procura do bem comum, na procura da verdade, na procura da obediência a Deus. Nós obedecemos às autoridades que são legítimas e que não legislam algo contra o Evangelho e contra a verdade. Se assim for, nós temos não só o direito, mas o dever de denunciar e desobedecer, porque, como diz os Atos dos Apóstolos, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Nós vemos isto através de toda a história da Igreja. Vemos, por exemplo, no século XVI, quando o rei VIII da Inglaterra se divorciou da primeira mulher e quis contrair um outro matrimónio, que Roma não via razões para tal e não declararia a nulidade do casamento. Ele procurou que toda a gente no reino e na corte aceitasse a sua decisão, decidindo que seria traição à coroa não apoiar a decisão do rei. O Tomás Moro, que era realmente o primeiro-ministro do rei, porque tinha convicções profundas, católicas, cristãs, do Evangelho, recusou-se a assinar o documento e acabou por ser mártir. Mataram-no. E ele, exatamente porque era algo contra a sua fé, ele pagou com o seu sangue, em vez de ser infiel e atraiçoar a Cristo. Caríssimos, nós somos, pois, cidadãos de dois reinos, mas a verdade é que este reino da terra pertence também a Deus. Aquela inscrição que nós vemos, no Evangelho de hoje, naquela moeda, naquele denário, era de Tibério Augusto, o imperador. De um lado via-se a inscrição e a imagem do imperador, do lado reverso, a mãe do imperador, Lívia, que aí se encontra com um ramo de oliveira, sinal da paz, para mostrar que quem tinha poder depois do rei era não a rainha, no tempo da Bíblia, mas a mãe do rei. E por isso também Maria Nossa Senhora, que é a mãe do Rei dos Reis, é também a Rainha das Rainhas. Ela é realmente, pois, com o poder do próprio Cristo, a Rainha do céu e da terra. Nós vemos, pois, caríssimos, que nós, os cristãos, não temos esta imagem em nós do rei, do imperador. Nós temos a imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus e por isso mesmo nós pertencemos a Ele. O próprio César pertence a Deus e todos os poderes deste mundo, porque afinal de contas o Senhor, como diz a primeira leitura, é o único Deus, não há outro. E nós procuramos viver nessa perspectiva. Vemos que estamos em tempo de eleições
E São João Paulo II, na sua encíclica sobre os leigos fiéis, faz uma afirmação contundente. Diz ele: todos os direitos que o mundo exige, o direito à saúde, à moradia, ao trabalho, à família, à cultura, seriam falsos e ilusórios se não houvesse, em primeiro lugar, o direito à vida. Diz ele: o direito mais básico e fundamental é realmente o direito à vida. Este é o direito que dá, pois, corpo e sentido a todos os outros direitos e deve ser defendido de uma forma poderosa, forte, máxima, com a máxima determinação, diz ele. Por isso, os bispos americanos dizem que há realmente muitos assuntos, direitos humanos que devemos proteger com realmente muita convicção, mas que o direito à vida é um direito preeminente e deve estar presente da forma que nós votamos. Diz assim o Catecismo da Igreja Católica: a vida humana deve ser respeitada e protegida de modo absoluto a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, devem ser reconhecidos a todo o ser humano os direitos da pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo o ser inocente à vida. A Igreja afirmou desde o primeiro século a malícia moral de todo o aborto provocado, e esta doutrina não mudou, continua invariável. O aborto direto, isto é, querido, como fim e como meio, é gravemente contrário à lei moral. Nós, caríssimos amigos, vemos no Império Romano que os cristãos eram contra o aborto. Vimos nesse tempo também que deixavam crianças abandonadas nos bosques e os cristãos procuravam-nos e os cristãos criavam-nos e educavam-nos. Uma das razões porque o cristianismo cresceu tão depressa no Império Romano. O que nós precisamos, pois, é um grande respeito pela vida a todos os níveis, desde o momento da concepção até à morte natural, de tal forma que, com esta explosão de amor de uma igreja em saída, como diz o Papa Francisco, nós, os cristãos, devíamos, pois, estar na linha da frente em tudo aquilo que deve ser proteção da vida, com o nosso amor, com o nosso serviço, inclusive apoiando mães solteiras ou não, que realmente, em vez de abortarem, resolvam dar a vida com a ajuda de outros. A Igreja diz-nos também que, embora esse assunto seja preeminente, nós temos outros ainda que a Igreja diz que nós não devemos esquecer e que são também muito importantes. Toda a proteção do meio ambiente e do planeta Terra é de uma especial preocupação também para a Igreja e para os cristãos, como diz o Papa Francisco, é realmente a nossa morada comum, este planeta em que nós vivemos, e devemos usá-lo com respeito para o poder passar às gerações futuras. Outro assunto muito importante para aquele que vota e o cristão que vota é realmente tudo aquilo que tem a ver com o sentido do matrimónio, o sentido do amor humano, o sentido da sexualidade que está realmente tão pervertida no mundo de hoje. E ainda os bispos falam de outras razões, outros assuntos que nós não devemos esquecer, como a liberdade religiosa, toda a questão da imigração, toda a questão do tráfico humano e de outros assuntos que a Igreja considera também importantes. Nós somos chamados como cristãos a participar da questão
política e civil, como bons cidadãos. Diz até o documento dos bispos que os cristãos devem fazer carreira política para transformar a sociedade com valores do Evangelho. Os cristãos não são para ficar em casa só assim a rezar um terço e mais nada. Não, nós somos uma igreja que sai para o mundo, uma igreja que não fica assim indiferente, não fica assim sem energia, sem inspiração e sem força. O mundo necessita de nós com valores cristãos, com maturidade cristã, nós cidadãos de dois mundos. Realmente sabemos que existe só o mundo de Deus, e que todos já temos que prestar contas um dia, e de todas as formas nós vivemos com temor e tremor, com temor e tremor, como diz São Paulo, a nossa vida neste mundo, a nossa vocação à santidade e a nossa fé em Jesus Cristo. Mas através de nós, o Senhor Deus está fazendo uma obra maravilhosa no mundo, salvando o seu povo e o mundo inteiro. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, que o reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, pelas necessidades do mundo inteiro. Pelas igrejas do Oriente e do Ocidente, pelas que vivem em países de missão, e pelos seus bispos, presbíteros e missionários. Oremos ao Senhor. Pelos que estão constituídos em autoridade, pelos que dão a César o que é de César, e pelos que dão a Deus o que é de Deus. Oremos ao Senhor. Pelos homens e mulheres mais infelizes, pelos que sofrem a ditadura e a opressão, e por aqueles que vivem sem direitos, oremos ao Senhor. Pelas missões de todo o mundo, pelas religiosas e irmãos leigos que as servem, e pelos cristãos que por elas orem sem desânimo, oremos ao Senhor. Pela nossa Assembleia aqui reunida, pelos fiéis que permanecem firmes na esperança e pelos que praticam com alegria a caridade. Oremos ao Senhor. Continuamos a pedir misericórdia de Deus
para todos nós e para o mundo inteiro. Oremos ao Senhor. Por todos os benfeitores da hora católica, pelos nossos irmãos doentes, nos hospitais, asilos e em suas casas. Pedimos pelo menino Luciano Terra, Rosemary Pimentel, Norberto e Leonor Raposo, José Souza, Maria Dutra, Rafael Brasil, Maria Teresa Borges, Rosalina Moro, Nair Gomes, Madalena Vieira, Isilda Pacheco, Helena Nunes, Júlia Almeida, Sofia Varedas, Manuel Vieira. Oremos, irmãos. Lembramos as seguintes almas: Rosa Vieira, João Mendes, Jorge Silveira, Cecília Ramos, António Luís, António Silva Jr., Elvira Ferreira, Alfredo C. Nunes, Maria Bernadette e José Martins Areias, José da Terra Gomes, Rosa Glória Vargas, Maria Fátima Goulart, José de Souza Evangelho, benfeitores da hora católica, vivos e falecidos, pelos membros da Sociedade de Fátima, vivos e falecidos. Oremos, irmãos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifiquem de todo o pecado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Pelo seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da morte à glória de geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo resgatado, a fim de que, libertos do poder das trevas para a claridade da vossa luz, anunciemos por toda a parte as vossas maravilhas. Por isso, com os anjos, proclamamos a vossa glória numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois de verdade santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Myron e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, aqueles cujos nomes acabamos de mencionar, e também José Maria de Sousa, e dai-nos a todos a graça e admiti a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, o bem-aventurado São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Lucas, cuja festa é hoje, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Fiéis os ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação,
enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Podeis fazer uma vénia desejando a paz uns aos outros, a paz que o próprio Cristo estudou no corpo do Santo nosso Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dissei uma palavra de salvação. Corpo de Cristo escoado para a vida eterna. Que vos amai.
Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade, nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Todas as segundas-feiras e quartas podereis vir aqui à capelinha adorar o Santíssimo das 2h30 às 4h30 da tarde. Na terça-feira será das 6 às 8 da noite. Como está sendo anunciado pela QLBS, a Hora Católica levará efeito o seu pedido anual no dia 22 de novembro. Os benfeitores da Hora Católica de 18 a 24 de outubro são os seguintes: António e Nélia Soares de Terloque, João e Maria José Fontes de Relmar, António e Maria Moraes de Modesto, Maria José Soares de Levenstone, Manuel e Laurinda Vieira de Levenstone, Mary Kay Barreiro de Relmar, Mário Flores e esposa de Modesto. Como sempre, ficamos gratos pelas vossas ofertas, com as quais tornaram possível a transmissão deste 19º domingo do Tempo Comum e do Santo Terço da próxima semana. Seja assim pelas vossas intenções e almas dos vossos queridos falecidos. Agradecemos a Deus pela presença do Sr. Padre Manuel junto de nós. Muito obrigado. Thank you. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Um feliz dia para todos. Também um feliz dia de fim de semana, ao domingo, das missões. Nosso Senhor vos abençoe.